Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. O trabalho faz bem, nunca matou ninguém. Criança tem que aprender desde cedo o valor do trabalho. Todas essas frases, quantas vezes você ouviu afirmações assim? O que há de certo e errado nelas? Fato é que existe legislação que protege a criança, o adolescente e também o menor que trabalha. Sim, no Brasil, de acordo com a lei, o adolescente a partir de 14 anos de idade, na condição de aprendiz, pode exercer atividades de aprendizado profissional. Seja bem-vindo, começa agora o Academia. A nossa conversa hoje é sobre crianças, adolescentes, o trabalho e a dignidade humana. Nossa conversa aqui é motivada pelo estudo feito pela mestre em Direito das Relações Sociais do Trabalho, Carla Rezende de Freitas. O trabalho da criança e do adolescente em face dos direitos humanos e do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Dissertação de mestrado apresentada como requisito parcial para obtenção de grau de mestre em Direito das Relações Sociais do Trabalho, pelo Centro Universitário UDF. Orientadora, professora doutora Rúbia Zanotelli de Alvarenga. As atividades de aprendizagem são permitidas a adolescentes a partir dos 14 anos. Mas esses trabalhos não podem ser noturnos, perigosos ou insalubres, mesmo para os maiores de 16 e menores de 18. As atividades de aprendizagem também não devem prejudicar a frequência nem o rendimento escolar do adolescente. Mas a exploração da criança para o trabalho é grave no país. Levantamento recente do IBGE mostra que direitos de crianças são negados e a exploração da mão de obra atinge a cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes no país. O trabalho infantil é feito por 5% da população entre 5 e 17 anos de idade. Pior, desde 2013 vem aumentando o número de casos de crianças entre 5 e 9 anos exploradas. O último levantamento do IBGE, feito em 2015, mostrou que quase 80 mil crianças, na faixa etária entre 5 e 9 anos, estavam trabalhando. 60% delas vivem em áreas das regiões Norte e Nordeste do Brasil. E para a gente entender mais sobre o tema, estão aqui no estúdio da TV Justiça Fábio Ferraz dos Passos, mestre em Direito, e Vital Didonê, mestre em Educação. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui participarem com a gente do Academia. Eu me volto aqui para Carla. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Alexandre. Vamos explicar então como é que é essa sua dissertação? Sim. Então, a dissertação ela foi feita com o objetivo de analisar se o trabalho da criança e do adolescente encontra-se em observância com os princípios dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. E nós sabemos que o trabalho da criança e adolescente é objeto de muito debate, mas é recente, considerando toda a situação histórica que já foi vivenciada. Basta dizer que antigamente uma criança de 8 anos poderia trabalhar numa fábrica de tecidos e a idade mínima para o trabalho era de 12 anos. Com a evolução social e o clamor da sociedade, foi se tomando, espaço, observar a dignidade da pessoa humana, e os direitos humanos como um todo para nortear essas relações, e a proteção do trabalho da criança e do adolescente. E na Constituição de 88, a gente observou o artigo 7º, que estabeleceu que o trabalho infantil, que a menoridade para o trabalho seria de 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz, que aí é dos 14 anos se inicia, essa prestação de serviço. E o que a gente observa é que, muito embora exista um combate sempre gradual, cada dia nós estamos agregando mais valor a essa discussão, que os dados estatísticos, inclusive fornecidos pela Fundação Abrinq, agora, recentemente em 2015, mostraram que dos anos 90 até 2012, 2013, a exploração do trabalho infantil deu uma reduzida, mas que, infelizmente, a partir de 2012,
começou a crescer novamente e hoje, em 2015, que finalizou os dados, onde foi o foco, né, dos dados estatísticos em 2015, entendeu-se que existe um crescimento, né, na exploração do trabalho infantil, ou seja, nós estamos retroagindo aí, né, nessa busca pela erradicação do trabalho infantil. Eu quero deixar claro, Alexandre, que quando eu falo de trabalho infantil, eu não tenho o objetivo aqui de falar que o adolescente não pode trabalhar. Eu estou falando aqui de situações bem mais graves do que o trabalho de aprendizagem, né, estabelecido pelos adolescentes, e também o trabalho, o contrato de emprego normal, que também a CLT prevê uma proteção, né, para a criança ou adolescente, que a partir dos 16 anos ele pode ter sim um contrato de emprego, só que são observadas algumas proteções ao direito do menor. Ou seja, não se tolera atividades insalubres, perigosas, penosas ou qualquer atividade que venha atrapalhar o desenvolvimento físico, psicológico, moral dessa criança, desse adolescente. Eu vou pegar carona nisso aí que você está falando e vou te dar um exemplo e fazer uma provocação a você. Nas minhas andanças durante mais de 2 décadas, pelo interior de Minas Gerais, esse estado grandão que a gente conhece, eu vi muitas famílias, né, com os filhos, o casal com os filhos, todos eles trabalhavam na roça, na lavoura. Porque disso dependia a subsistência da família e era assim que era dividido, era compartilhado, né, esse labor no âmbito daquele sítio, daquela chácara. Sim. Eu queria que você explicasse para o nosso espectador a importância do que a gente está falando e o prejuízo que uma criança, 8, 7, 5, 9 anos de idade, pode ter se ela for envolvida num universo de trabalho. O que a gente tem que tomar cuidado é que o trabalho familiar, ele não gera vínculo de emprego, é um trabalho que se é admitido, mas existe uma linha muito tênue até que ponto pode-se explorar a mão de obra ali daquele filho, daquela filha, na ajuda das tarefas em casa, ajudar de uma forma ou outra, e em que ponto ultrapassa essa linha a ponto de transferir a responsabilidade para essa criança de, por exemplo, prover o sustento da família. Isso que não pode ser admitido, porque assim os pais estão transferindo essa responsabilidade aos filhos, compreende? Então, por ser essa linha muito tênue, que a gente fala muito, pergunta-se muito, né? Qual que é a causa da exploração do trabalho infantil? E vira clichê, todo mundo atribui à pobreza. A pobreza não necessariamente é a maior causa da exploração do trabalho infantil. Se nós, em pleno século XXI, vemos que ainda existe a exploração do trabalho infantil, muito se deve à forte tradição cultural. Como nós viemos de uma colônia de exploração, uma colônia... somos muito acostumados a trabalhar duro para chegarmos aos nossos objetivos. É comum no nosso meio, eu faço um teste a vocês, telespectadores, e a vocês também, quem nunca ouviu essa frase, é melhor que a criança esteja trabalhando do que na rua fazendo coisa errada. Ou é melhor que a criança esteja trabalhando do que mexendo com drogas ilícitas. Eu trabalhei desde pequeno e, no entanto, estou aqui e fui bem-sucedido. A gente tem que tomar muito cuidado com a reprodução desse senso comum, porque as estatísticas, elas mostram o inverso. Ela mostra que a criança, por exemplo, que tem acesso ao dinheiro de forma mais rápida, essa criança é a criança que na estatística, ela vai se envolver com drogas de maneira mais rápida. Por quê? Porque ela obtém recursos e é a questão dela ter o poder desses recursos e não ter a maturidade para gerir esse recurso que faz com que ela desdobre para os vícios da bebida, do uso das drogas. Então, assim, nem sempre essas afirmações, elas reproduzem a realidade do que as estatísticas mostram para nós como estudiosos. O uso da mão de obra infantil também é uma questão que envolve todas as regiões do Brasil. E quando eu falo em trabalho infantil, muitas vezes, eu não estou falando daquele adolescente que está
no escritório mexendo com papéis. Eu estou falando muitas vezes de uma criança que está numa pedreira quebrando pedras, eu estou falando de uma criança lá em Pernambuco que está cortando cana-de-açúcar e em uma dessas atividades ele acaba perdendo um membro, acaba sendo mutilado. Eu estou falando também de atividades assim, análogos à condição de escravo, entendeu? Que é isso que deve ser observado muitas vezes, entendeu? Vamos pedir a participação dos nossos convidados debatedores agora. E eu quero ouvir a opinião do professor Vital sobre isso que ela acabou de dizer e também gostaria que o senhor fizesse uma pergunta para a Carla. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Carla pela excelente tese que ela escreveu sobre o trabalho infantil, buscando uma análise da legislação internacional e nacional, com muita clareza, colocando os termos com precisão para que a gente possa andar nesse mundo de terminologia e de problemas e de preconceitos e de conceitos que existem, com uma certa clareza e sabendo para onde a gente está andando e de que a gente está falando. Brevemente ela expôs alguns conceitos aqui, mas a tese dela está muito mais profunda e eu recomendo a todos que tiverem acesso que possam ler para que a gente possa ter mais pessoas pensando com seriedade sobre esse grande problema. O Brasil tem que enfrentar com mais seriedade do que está fazendo a exploração da mão de obra infantil. Uma coisa que eu acho interessante, Carla, que você nos explique e aos telespectadores, a relação que existe entre, e na sua tese ela está bastante explicitada, a relação que existe entre a dignidade humana e o trabalho. Porque ali, quando o trabalho é imposto a crianças e adolescentes, e de forma agressiva, de forma que impeça o estudo, que impeça que a criança brinque, que o adolescente faça a sua vida de liberdade, de construção da sua subjetividade, fora de um ambiente rígido de trabalho, de produção, de responsabilidade com sobrevivência, como isso se relaciona com a dignidade humana, porque, segundo a sua tese, a dignidade humana é o fundamento sobre o qual se constitui o conceito de proibição do trabalho infantil. Então, como eu havia falado, com a Constituição de 88, estabeleceu-se como o princípio basilar a dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? É cuidar de todos os fatores que cercam a personalidade, a construção da subjetividade humana, dando a esse trabalhador o mínimo existencial. O trabalhador, ele precisa de ter o mínimo existencial. E se falando em adolescente, e criança e adolescente, deve-se observar com mais cuidado ainda. Por quê? Porque é uma fase de construção da personalidade, construção da subjetividade. E essa criança e esse adolescente, ele precisa de direitos mínimos para que ele possa construir o seu processo, né, de crescimento, de profissionalização, de construção da subjetividade, como é o direito ao lazer, o direito ao lúdico. A criança tem uma fase, né, muito importante do lúdico, que ela tem que brincar, que ela tem que se expor, né, à realidade, às relações, e que quando ela é colocada num sistema de trabalho equivocado, que não se preocupa e que não observa esses pontos, acaba abortando aquele potencial de adulto que ele poderia ser. Compreende? Uhum. Eu vou pedir licença rapidamente a você, viu, Carla, aos nossos convidados. No próximo bloco, o Dr. Fábio vai fazer uma pergunta para a Carla sobre essa dissertação. Fique aí, o Academia volta já. E o Academia está de volta hoje com o tema O trabalho da criança e do adolescente em face dos direitos humanos e do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
com a expositora Carla Rezende de Freitas e os convidados, debatedores, Fábio Ferraz, dos Passos, e Vital Didonê. Bom, eu começo direto pedindo ao doutor Fábio para que elabore uma questão para Carla em relação à dissertação dela. Doutor Fábio. Doutora Carla, eu parabenizo pela brilhante dissertação. É um tema de altíssima importância, que todos nós precisamos estar ligados, né, às mudanças, sobretudo culturais, que ocorreram nas últimas décadas, sobretudo, e que mostram que a gente caminhava em rumo a uma redução, a uma erradicação do trabalho infantil, né, do trabalho ilegal, né, do menor. E é uma pena que os dados que a doutora Carla trouxe mostram que houve uma quebra dessa queda, né, e com uma apresentação linear de alguns resultados que mostram que não houve uma queda tão grande, muito pelo contrário, em alguns momentos acabou subindo até o nível de identificação desse tipo de trabalho, né, de trabalho infantil. Eu achei muito importante a pergunta do professor Vital com relação à dignidade humana, e a doutora Carla também constou aí na dissertação dela uma cronologia importante para poder fazer entender a importância da dignidade humana hoje, né? Ela é um construto que foi crescendo e se incorporando à nossa sociedade e chegou hoje com uma força tão grande que não só o instituto que protege a criança, como outros institutos também são baseados na dignidade da pessoa humana, né? É uma conquista que veio com muita luta e, obviamente, a criança sempre foi alvo, né, de proteção no início, já desde o início da construção dos direitos humanos e fundamentais. Então, o que eu achei interessante e a provocação que eu queria fazer para a doutora Carla é que não só as atividades, por exemplo, de lavoura, que são aquelas atividades insalubres, as atividades que colocam as crianças naquela condição análoga de escravo, né, como as carvoarias, corte de cana, né, as lavouras em geral, mas existem outros tipos de trabalho que também estão sendo explorados, sobretudo aqui na área urbana, e que a gente não faz vista grossa. Por exemplo, os trabalhos nos sinais, aqueles trabalhos, sobretudo o trabalho doméstico, né? Os menores, eles são inseridos nessa parte do trabalho, sobretudo na área da parte doméstica, depois da urbanização, né, dessa sociedade. E se a doutora Carla fez alguma pesquisa, ou se ela chegou a ter alguns números de quão influente é essa parte do trabalho doméstico no problema do trabalho infantil. É muito importante, Fábio, isso que você colocou. Nós sabemos que existe hoje, a partir de uma iniciativa da OIT, uma lista com as piores formas de trabalho infantil. A gente chama essa lista de lista TIP. O que é essa lista? A OIT ela teve a preocupação de selecionar quais as atividades que são consideradas piores formas de trabalho infantil, para que os Estados-membros, a partir dessa diretiva, pudessem captar no seu país quais são as piores formas que mais ocorrem de país para país. A lista TIP atual, as 3 piores formas de trabalho infantil, em primeiro lugar, como o Fábio bem colocou, está o trabalho doméstico. Em segundo lugar, está o trabalho em lixões. E em terceiro lugar, está o trabalho em corte de cana-de-açúcar. É incrível que, como a questão cultural ainda influencia muito da exploração da criança e do adolescente no corte de cana-de-açúcar, vem ainda de toda aquela herança do período colonial, do período pós-escravista, né? E que até hoje é o que influencia na exploração nessa área. O trabalho doméstico, eu queria deixar bem claro que não é só o trabalho das empregadas domésticas, mas envolve toda a questão doméstica. Pode ser um jardineiro, que o pai leva o filho para ajudar,
pode ser várias outras questões e que, de fato, acomete o Brasil sendo a pior forma de trabalho infantil, sendo o número 1 da lista. E o que eu quero deixar bem claro é que o trabalho doméstico, por estar escondido dentro das casas, dentro da intimidade da pessoa, né, que é uma coisa inviolável, a privacidade, ele é super difícil de fiscalização, porque o MPT ou outros órgãos fiscalizadores não podem entrar na casa das pessoas e falar, ó, você está praticando o trabalho doméstico. E essas crianças, por estarem expostas a esse risco, elas vão aceitando, vão se submetendo. O trabalho doméstico é considerada a pior forma de trabalho infantil porque ela envolve várias nuances. Envolve a questão dela estar trabalhando sem hora para começar, sem hora para acabar. Envolve a questão dela lidar com materiais insalubres, envolve a questão da exposição a questões de exploração sexual, que a gente vê que muito da exploração sexual se dá no âmbito doméstico. Então, assim, é uma linha muito tênue entre o trabalho familiar, aquele trabalho para agregar algum valor ali no núcleo familiar, e a exploração do trabalho infantil. Posso fazer um comentário a partir dessa análise que a Carla fez do trabalho doméstico? Temos observado no Brasil uma redução do trabalho infantil formal, daquele que se pode fiscalizar, exatamente pela fiscalização que o Ministério do Trabalho faz, do Ministério Público do Trabalho. Então, houve uma redução disso aí. Agora, no trabalho doméstico, pelo fato de ele ser de certa forma invisível ou não se tem forma de garantir, assegurar que esteja se denunciando esse trabalho doméstico, ele tende a permanecer na sombra. E aí é que há um grande déficit educacional, porque essas crianças que são forçadas a ajudar em casa e abandonam a escola mais cedo ou têm frequência escolar menor ou, frequentando a escola, tem um rendimento escolar menor. Um dado da Fundação Abrim que é muito interessante, que dos que trabalham, de criança e adolescente que trabalham, 79,1% frequenta a escola. Mas os professores dizem que desses, o rendimento é menor do que aqueles que não estão trabalhando. E aí é que começa, aqui se agrava a diferença no percurso da vida dessas pessoas, porque aqueles que estudam e trabalham têm um rendimento menor, uma frequência menor na escola, uma aprendizagem menor, consequentemente também vão perpetuar a situação de vulnerabilidade, de pobreza e de exclusão. Por isso que nós consideramos fundamental que a escola seja de tempo integral para crianças e adolescentes. Porque então a criança e o adolescente têm um tempo maior de convivência, interação, aprendizagem e não são conduzidos para o desvio daquilo que afasta um percurso de aprendizagem ao longo da vida. Vamos tentar esclarecer umas coisas aqui que eu acho que é importante para a família brasileira que está nos assistindo. Doutor Fábio, professor Vital e Carla. Nós estamos falando aqui daquela família que fala com a criança assim, meu filho, vai ali lavar a louça. Não. Meu filho, arruma o seu quarto, arruma a sua cama. É um trabalho, não é? Mas a gente não está falando disso. Não, nós não estamos falando disso. Até porque, dentro da psicologia e da psicopedagogia, a gente vê que para cada fase existem atividades dentro do âmbito familiar que podem muito bem serem exercidas pela criança, pelo adolescente, lógico, observando a gradação, né? Para cada idade tem um nível de esforço, um nível de exigência. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma coisa que vai além disso. Nós estamos falando daquelas crianças que são usadas para ser babá, de crianças menores, que isso é muito comum. Como que uma criança de 7 anos tem condições de cuidar de uma criança menor que ela? Ela ainda está na fase de ser cuidada dentro da fase dela. Nós estamos falando de transferências de responsabilidades sérias que não podem ser admitidas, entendeu? Mesmo dentro do âmbito familiar. Eu gostei muito dessa parte que o debatedor
lançou, e eu uso muito uma frase: a criança que é exposta ao trabalho de forma indevida, ela logicamente será o adulto vulnerável que nós teremos amanhã e teremos que lidar com esse adulto. Porque o adulto vulnerável, infelizmente, por ele não poder ter tido uma educação de qualidade, não poder ter construído a sua parte profissional, lá na frente ele não vai conseguir se sobressair no mercado. Lógico, nós temos algumas poucas exceções, e vai ser um adulto vulnerável, ou seja, vai necessitar da intervenção do Estado, de cuidados, de assistência. Por quê? Porque ele foi abortado na sua fase de construção do seu ser profissional e educacional quando ele ainda era criança. Bom, terminou o nosso tempo. Muito obrigado, viu, Carla? Eu agradeço a oportunidade de Parabéns pelo seu estar aqui. trabalho, muito bacana, e é sempre importante a gente falar sobre esse tema, né? Eu agradeço por estar aqui e pela relevância do tema. Eu acho que o mais importante é propor discussões, porque através das discussões é que as pessoas tomam consciência do que realmente se trata esse mal que afeta o Brasil e o mundo, que é a exploração do trabalho infantil. Muito obrigado, professor Vital, doutor Fábio, muito obrigado por participarem aqui do Academia e obrigado a você que ficou com a gente essa meia hora. O Academia chega ao fim, mas nós esperamos que você tenha gostado do programa e que volte mais vezes para nos acompanhar aqui. A íntegra deste programa está na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Mande também suas críticas e sugestões para a gente pelo e-mail academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Até o próximo.